Olá, está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado pela sua indispensável companhia. Você já sabe que a gente pode se ver aqui pela Band de segunda a sexta-feira ou pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. E as notícias, se você quiser receber pelo seu zap, através do seu zap, as notícias produzidas pelo portal www.potiguarnoticias.com.br, manda um zap para a gente nesse endereço que aparece no seu vídeo e diariamente e gratuitamente você receberá notícias exclusivas da redação do jornal Potiguar Notícias. Neste bloco nós vamos falar de literatura, vamos falar de carnaval. Estou aqui com um livro, Antigos Carnavais da Cidade do Natal, de Gutenberg Costa, que tem 3 décadas de pesquisa para chegar a este resultado. Gutenberg, muito obrigado por estar conosco. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Faz bastante tempo que eu converso com você e você conversa com muita gente pesquisando para construir essa obra. Felizmente chegou, o filho nasceu. Graças a Deus. Eu vi o autor não chegar esse dia, viu? De tanta luta, de tanto sacrifício, de tantas viagens para, de certa forma, adquirir obras, para trazer referências a esse trabalho. Eu tive de ir ao Rio, eu tive de ir a São Paulo, visitei inúmeros sebos, entrevistei pessoas, preferencialmente a partir de 80 anos, 90, entrevistei pessoas até com 100 anos de idade, como é o caso de Dona Neném lá das Rocas, que contava o carnaval nos anos 20, Pinto, como se ela tivesse ali naquele momento vivendo. Ela sorria, ela memorizava tudo que ocorria. E depois eu ia nos jornais, na República, que eu pesquisei todos os jornais da República, todos os jornais do Diário, Tribuna do Norte, e jornais antigos do Instituto Histórico. Pra você ter uma ideia, a história começa em 1875. E as divulgações... O intrudo era o Mela-Mela ao lado da catedral, ali da Praça André de Albuquerque, que era chamada Rua Grande. Era o Mela-Mela, não existia blocos, não existia a agremiação. Tem alguma semelhança com o Mela-Mela de Macau, não? Era, aqui é porque antigamente se chamava intrudo, que essa tradição já veio de Portugal. Então se jogava água uns nos outros, se jogavam a farinha uns nos outros, se jogava cinza uns nos outros, até areia, tal, tudo. Era brincadeira suja do Mela-Mela. Não existia ainda fantasias, nem existia os bailes. Depois é que veio ocorrer o carnaval propriamente dito, nos anos 10, nos anos 20, é que começou o carnaval na Rua da Palha, que hoje é aquela Rua Vigário Bartolomeu, ali do centro da Cidade Alta, uma rua estreitinha. Depois o carnaval vai aumentando de proporção, aí já vem sendo criado blocos, numa espécie de imitação das agremiações do Rio de Janeiro. Sim. A nossa influência é Rio de Janeiro. E Pernambuco. O frevo. O frevo sempre teve um pé dentro do carnaval. Nós não temos influência da Bahia. Tivemos influência do Rio, e depois que vinha as notícias e as novidades através de navios, chegavam aqui no porto pessoas ligadas ao Carnaval do Rio, depois vinha gente, militares da Marinha, que tinham brincado o Carnaval no Rio, e assim foi criando as agremiações, as maiores blocos, devido à influência do Rio e Pernambuco. Qual o maior peso no Carnaval do Natal, do Rio ou de Pernambuco? É de Pernambuco. É de Pernambuco pela proximidade, né? E pelo frevo. Quais são as grandes personalidades que marcam a história do carnaval na cidade de Natal? Tem muitos. Para você ter uma ideia, tem centenas de citados. Tem fotografias inéditas do carnaval de 1910 para até 1945, porque esse aí é o primeiro volume. Nós temos muito assunto. Seria um livro quase de 1000 páginas ou mais. Seria inviável, até pelo custo financeiro, né? Que o nosso apoio recebido pelo FIC, o Fundo de Incentivo à Cultura da Prefeitura de Natal, foi apenas de R$10.000. Então um livro desse custou mais de 20 mil, entendeu? Então o autor embarcou com essa outra parte,
que minha mulher e minhas filhas não saibam. Mas a gente gasta... Fora os 30 anos de pesquisa, de viagem, de compra de material e tudo. De investimento. Entendeu? E horas as fotografias foram estudadas. Trabalhadas, foi feita uma boa diagramação. Marcelo Sena trabalhou muito nesse livro. A capa é de quem? Marcelo Sena. É do design Marcelo Sena. Certo. E é o primeiro volume, até 1945, até a Segunda Guerra Mundial. Aí depois esperamos ter um novo apoio para a gente lançar o segundo e terceiro volume, porque aí... Será uma trilogia. Seria essa trilogia, é o nosso pensamento. Qual foi o ano em que teve o acidente aqui do Valde? Em 1984. Já é mais aí já mais recente. Esse aí vai para o terceiro volume? Esse aí iria para o terceiro volume. Nós iríamos pegar agora no segundo o carnaval dos anos 50 e 60, que foi um grande carnaval, considerado o terceiro maior do Brasil. Pra você ter uma ideia, na época era um carnaval de rua, era o maior carnaval de rua, popularmente abaixo apenas do Rio de Janeiro e de Pernambuco, para você ter uma ideia. Isso nos anos 50? Nos anos 50 e 60. Sim. Era o auge do carnaval. Aí nos anos 70 já teve um pouco de declínio, mas em compensação tinha os blocos de elite na rua, que eram aqueles blocos mais organizados. De elite chamava-se porque eram pagos os componentes. Eu, pelo menos, brincava no Magnatas lá do bairro do Alecrim, que era um trio elétrico. Enfim, era uma inovação na época, nos anos 70. E aí, depois de 80, veio essa grande tragédia, 1984, que marcou o carnaval. Aí foi um declínio posterior, grande. As famílias ficaram com certo medo, os seus filhos não voltaram a formar os novos blocos e foram para as praias. Aí em 1985 também você abre os jornais moda, né? E vê todo mundo passando carnaval nas praias, depois de 1985. E aí depois ressurgem as bandas e tal, e o carnaval está aí. E aqueles bailes? Qual o papel dos bailes na história do carnaval do Natal? Fechados. Nesse livro eu mostro que os primeiros bailes ocorreram no Teatro Carlos Gomes, hoje é Alberto Maranhão. Nós não temos clube social assim para os bailes. Primeiros bailes no teatro. Mas também no Rio de Janeiro já tinha baile em teatro. Nas outras capitais os bailes eram nos teatros. Eram muito elitizados, fechados. Pessoas faziam fantasias riquíssimas e tal. E o povão na rua no mela-mela, na brincadeira mesmo de rua. Depois nós tivemos o Aeroclube, em 1929, o grande carnaval no Aeroclube, inclusive com a presença do governador Juvenal Lamartine. Eu tenho foto dele no livro aí, ele em pleno carnaval, em pleno baile de carnaval. Foi um governador que apoiou publicamente o carnaval. Ele foi o único ou teve outros? Não, tiveram outros. Ao longo dos anos nós tivemos o primeiro governador que nós temos notícia participando de rua, carnaval de rua, foi Ferreira Chave em 1913. Aí nós tivemos ele já participando da Rua da Palha, os jornais da época acusando a presença do governador no meio do povo. E depois nós tivemos prefeitos também apoiando o carnaval. O prefeito carnavalesco? O maior prefeito até hoje, indiscutivelmente, historicamente no livro eu digo, foi Djalma Maranhão. Perfeitamente. Gutenberg Costa, queria que você convidasse nossos telespectadores para o lançamento do livro. Que dia a gente vai lá? Quarta-feira, dia 28, a partir das 19 horas, na Capitania das Artes, na Funcarte, ali na rua Câmara Cascudo. Na rua Câmara Cascudo. Na rua Câmara então Cascudo. Todo mundo lá. Cidade Alta Ribeira ali, né? Cidade Alta, dia 28, quarta-feira. Gutenberg, muito obrigado, parabéns pelo esse trabalho, por essa incansável pesquisa, que você tem aí mais 30 e mais 30 anos, porque aí, né, o Rio Grande do Norte terá muito mais acervo. Eu agradeço o seu apoio, porque você sempre me recebeu aqui e me ajudou. É um pé quente nessa pesquisa. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quem ganha é a cidade do Natal. Muitíssimo obrigado. Vamos a um rápido intervalo comercial e a gente já volta.